Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre a Síndrome de Otelo. O que seria a Síndrome de Otelo? Na verdade, é o ciúmes patológico. E ele ganha esse nome em homenagem àquela peça que é o Mouro de Veneza, do William Shakespeare. Por que Otelo, né? Mouro vem de uma origem africana, né? E o Otelo, ele era um negro, ele era o general do exército, né? Ele tinha uma posição muito grande, depois virou o governador de Chipre, né? Na peça do William Shakespeare. E tem esse nome porque o Otelo causa, né? Na verdade, é uma peça de tragédia, né? É um escrito de tragédia. O Otelo, tomado por ciúmes muito grande, ele acaba assassinando a esposa, a Desdémoda, quando ele estava num fervor muito grande de ciúmes. Mas, se a gente parar para pensar na questão da própria construção da peça, né, o que levou, né, o Otelo a ter um ciúmes patológico? E aí, se a gente pensar na questão dos traços, né, a gente pode pensar mais ou menos até qual que era o formato anatômico corporal desse sujeito, que provavelmente devia ter uma rigidez bem alta, né? Como uma outra pessoa me perguntou assim, tem ciúmes nos outros traços? Né? Essa foi uma pergunta assim, achei bem interessante, né? Os outros traços também sentem ciúmes? Gente, só para lembrar, ninguém é puro na questão dos traços. Todas as pessoas têm um pouco de cada traço. É lógico que às vezes você pode até zerar numa rigidez, vamos colocar assim, mas é que é meio que raro, né? Que harmonia, né? Tudo que você vê harmônico é da rigidez. Então, sim, todo mundo passa aí pelo complexo de Édipo. Às vezes o complexo de Édipo mal estruturado pode gerar um ser com um pouquinho de complexo de inferioridade, com problemas de autoestima e autoimagem, que vai se neuroconstituindo, né, se desenvolvendo dentro desse processo mais de inabilidade com as questões emocionais, que pode gerar, assim, uma insegurança nas relações. Então, assim, ninguém está livre de passar pelos ciúmes, de não ter ciúmes. Porque, assim, o ciúmes, na verdade, ele tem uma estrutura que você pensa dentro de um quadro de uma psicossomática que tem a ver com a rigidez. E aí, quando a gente pensa em rigidez, a gente tem que pensar que a rigidez ela está muito ligada com a formação da sexualidade, né? No sentido de que quanto mais rigidez eu tenho, mais eu tenho uma milenização que está terminando ali na questão sacrococcígea, né, na questão anatômico-corporal, que onde estão os órgãos sexuais. E dependendo de como foi, né, essa minha construção, esse meu crescimento psicológico e mesmo psicossomático em relação a essa estruturação, né, de formação tanto dessa minha coraça, dessa minha personalidade, que pode ir para uma rigidez ou não, e que tem a ver sim com o complexo de Édipo, que tem a ver sim com essa fase fálica freudiana, né, que é quando a criança começa a perceber o próprio falo, o próprio órgão genital, e saca que ali é um lugarzinho produtor de sensações prazerosas. E dependendo de como foi essa constituição, né, dependendo de como a pessoa se autoconheceu nesse sentido, ela vai para um caminho X ou ela vai para outro caminho. Mas o ciúmes patológico envolve muitas outras questões psicopatológicas, tanto que o ciúmes patológico, que seria a síndrome de Otelo, ela realmente é uma síndrome bem grave. Por quê? Porque ela pode gerar um crime passional, ela pode gerar tanto homicídio quanto suicídio, ou tudo misturado, né? Como no caso de Otelo, que ele mata a esposa quando ele estava pirado, a Desdémoda, assim, possuído pelos ciúmes, mas é um ciúmes que ele não era só de origem
interna, né? Ele sofreu influências, né? Vamos colocar assim, externas, porque essa peça ela está centrada no quê? Ela está centrada tanto na questão dos ciúmes, tanto na questão da traição, quanto na questão das intrigas e as intrigas relacionadas a um tipo de vingança. Quando, por exemplo, num processo relacional, tu, por exemplo, não conseguiu, às vezes, obter aquilo que queria, como no caso do Iago, né, no processo relacional, aí no caso de trabalho, né, Otelo, ele tinha uma posição de general, e Iago, numa escala de sucessão, deveria ter sido nomeado nessa posição de tenente importante, mas o Otelo, por exemplo, nomeou o melhor amigo dele, que era o Cássio. E Cássio era o melhor amigo também da Desdémoda. Inclusive, foi ele que fez a ponte da Desdémoda com Otelo na peça, para que eles ficassem juntos. E aí, nisso, Otelo nomeia Cássio nessa posição e provoca, por exemplo, no Iago, que é o malfeitor da história toda, uma revolta muito grande e uma vontade de se vingar, produzida pela inveja que ele sentiu do Cássio de estar no lugar que ele achava psiquicamente e teoricamente, pelo nível de sucessão militar, que seria dele. Então, ele, para se vingar de Otelo por não ter escolhido ele justamente para estar numa posição, por exemplo, de militar que deveria ter sido dele, ele nomeou, né, a que fez aquelas nomeações, né, déspotas, colocando Cássio, não defendendo Iago, porque Iago é o grande vilão da história, que ele causa toda esse ofuror a ponto de desestruturar o psicológico do Otelo. E Otelo, provavelmente por ter várias questões ali, vamos colocar assim, de problemas de infância, às vezes trauma, às vezes ter uma autoestima alterada, ter uma autoimagem. William Shakespeare coloca essa peça assim até num ponto de reflexivo da questão do casamento interracial, de um negro, né, com uma branca, rica, de uma família nobre, e branca, né? E ele é muito poderoso também, é um general que depois vira governador, está numa posição também alta. E o Iago, ele produziu toda essa trama, essa novela, essa peça, em cima de um campo de bullying, de intriga, porque ele se sentiu injustiçado no ponto de vista de não ter sido, pela escala de sucessão, eleito no páreo lá militar como o tenente. E ele cria, depois disso, como ele não foi escolhido, ele ficou com inveja, ele ficou com revolta e quis se vingar de Otelo, criando todo o enredo em cima de uma trama, né, gente, em cima de intrigas. E aí ele faz toda uma historinha, assim, eu vou resumir porque vale a pena vocês assistirem, ler, sei lá, para vocês poderem entender por que a origem do nome da síndrome tem a ver com Otelo, porque é uma peça trágica, que é o que acontece quando você, por exemplo, tem um ciúmes patológico e não vai buscar, por exemplo, a ajuda de um psicanalista, de um psicólogo comportamental, né, cognitivo comportamental, de você não buscar, por exemplo, a ajuda de um psiquiatra mesmo, entendeu? Porque às vezes, se você está num processo mesmo psicopatológico, de um ciúmes patológico, né? A verdadeira síndrome de Otelo, que você tem ali pensamentos delirantes, tem ali, às vezes, esses pensamentos estão atrelado a um diagnóstico de paranoia mesmo, às vezes está atrelado ao transtorno obsessivo compulsivo, na fase mesmo grave do transtorno, que pode estar associado a processos depressivos também, pode estar associado, às vezes, né, àquela depressão neurótica, que seria a distimia, e junto com isso,
outros dados, né, como às vezes uma infância mal estruturada, um complexo de Édipo mal estruturado, uma autoestima muito baixa, uma autoimagem, né, depreciativa de si mesmo. Às vezes você está numa posição que você se julga inferior a outros, e aí produz aquele campo, né, de inveja, né, e ódio, e que isso tudo fica atrelado, às vezes, num processo transferencial para o outro, né, como que acontece mesmo no processo de inveja, né, que depois eu posso até fazer um vídeo sobre inveja, do ponto de vista kleiniano, para vocês poderem entender que às vezes os ciúmes vêm de uma coisa de inveja ou mesmo da questão da inferioridade. Mas ela tem sim um centro que é fundamental, que tem a ver com a rigidez, que tem a ver com a própria represa, né, da libido ali, a libido represada e sem ter aquele movimento pulsional, né, de catexia, né, e de sair essa pulsão para fora e de alguma maneira se manifestar positivamente nesse corpo, né, e ela vai sendo neurosustentada com todas essas outras questões terríveis, né, de autoestima baixa, de você às vezes não saber bem estrategicamente como lidar, né, com as suas emoções. Às vezes o ciúmes também pode estar atrelado, gente, a uma coisa bem grave que tem a ver com o próprio córtex frontal, né? Quando, por exemplo, você faz usos de substâncias como tipo droga adição mesmo, né? E mesmo o etilismo. Quando você bebe demais, né? Quando você já é um etilista, a alteração do córtex frontal pode pode alterar mesmo a sua função, porque o córtex frontal ele é responsável pelas nossas opções comportamentais, pela manutenção da nossa atenção, também pela manutenção do comportamento emocional. Então, quando eu altero o córtex pré-frontal, por exemplo, com abuso de substâncias, pode me desembocar, sim, uma obnubilação do nível de consciência mesmo, que faz com que a minha consciência fica completamente invadida, por exemplo, por um delírio. E às vezes até delirium, né? Mas nesse caso, por delírios paranoides de pensamentos aí vamos colocar assim, de coisas de ciúmes, que pode manifestar uma poliagressividade, que pode manifestar uma autoagressividade, que pode botar em risco, sim, as pessoas na questão dos crimes passionais. Então, a síndrome de Otelo é uma síndrome bem grave e que a gente realmente tem que levar isso, no caso, para uma terapia mesmo, né? Para um acompanhamento com um psicanalista que é habilitado para atender, que realmente tem uma formação, gente, na área psíquica, tem a formação em áreas afins com a psicopatologia, psicólogo comportamental, né, cognitivo comportamental, e nesse caso, gente, tem que ter uma intervenção psiquiátrica com uso de medicamento, porque às vezes o paciente está numa condição tão delirante que ele tem risco mesmo, tanto de vida, da poliagressividade, da autoagressividade, justamente porque às vezes a neuroquímica do cérebro dele está totalmente disfuncional devido a essa função do córtex pré-frontal está detonada devido ao uso, por exemplo, de substâncias. Às vezes a pessoa nem faz uso de substância, mas ela está vindo, por exemplo, de um processo distímico bem grave, né? Porque a distimia é uma depressão crônica, leve, que não parece nada, mas que pode fazer uma neuromanutenção do complexo de inferioridade, que pode botar a pessoa, por exemplo, numa pira sobre sua autoestima, sua autoimagem, de não conseguir se olhar, né,
como algo de desejo do outro, a ponto do que o outro neurosustente ele nas suas próprias questões. E aí outras questões vão sendo atreladas, como por exemplo na síndrome de Otelo, existe às vezes até um externo, né, que a gente coloca aí como teatro de rua, às vezes até a situação externa, pessoas com que você convive, às vezes sua família, seus amigos, que às vezes pode ser fake, né? E mesmo algumas situações da própria das redes sociais, pode gerar em ti uma manutenção do sintoma patológico da sua própria doença. Então, quando você, por exemplo, se associa a pessoas, a grupos, ou mesmo está fazendo uso da rede social, que às vezes alimenta e neuroalimenta as suas questões e vai te colocando numa baixa autoestima, vai te colocando numa projeção, às vezes, não favorável de si mesmo. Então, assim, até o uso da rede social pode entrar aí como aquele street theater, né, que acontece, e gente, acontece mesmo, se vocês pesquisarem essa palavra, que é o teatro de rua, realmente acontece, tem gente que perde tempo sacaneando algumas pessoas, aí quando você vai fazer a escuta do paciente, você tem que primeiro, lembra dessa frase do Freud, antes de você diagnosticar um sujeito com depressão e baixa autoestima, perceba se ela não está circulada por idiotas, porque às vezes o que acontece? A pessoa assim é super sussa, de boa, mas o entorno dela fode a cabeça dela, a ponto, por exemplo, dela cair numa síndrome de Otelo nas mesmas características que Otelo caiu, como por exemplo, ele ser influenciado por um cara que era um pseudo-amigo, que era o Iago, né, que se demonstrava como uma pessoa solícita, que era gente boa, que inclusive falava bem de outras pessoas para ele, e ia lá, falava de Otelo, por exemplo, para o pai da Desdémoda, falando assim, gente, tem uma frase terrível no texto de Shakespeare, quando você vai ver isso, que ele fala assim, o Iago falando, aí fala da questão do racismo, como Shakespeare tratava essa questão do racismo, ele era genial, né? Ele coloca até assim, falando pro pai da Desdémoda, nossa, você vai deixar a sua filha casar com, sei lá, colocando ele como se ele fosse um cavalo preto e seus netinhos vão ser pequenos cavalos pretos misturados com brancos que vão relinchar. Você vai, é uma coisa tão terrível que eu nem lembro a frase, que assim é um negócio traumático, totalmente causa até trauma para a pessoa que lê esse texto, vendo do ponto de vista do racismo, né? E o próprio William Shakespeare coloca tipo, tá tratando isso na sociedade, colocando justamente ele numa posição superior e conseguindo uma mulher mais rica do que ele e branca, e mostra assim que na verdade o amor não vê cor, né? Não tem essa questão. Ele põe essa coisa do casamento interracial de uma maneira muito interessante. E aí a gente vai pensando, né, que o Iago em cima dessas questões, ele vai fazendo todo um processo de intriga, tanto para enfraquecer o psicológico de Otelo, deixando ele se sentindo menos, deixando ele se sentindo abaixo, colocando ele dentro dessa coisa da autoestima baixa, colocando ele dentro dessa coisa do complexo de inferioridade, da questão racial, e vai colocando tudo isso na peça de uma maneira que a gente vai refletindo, vai falando assim, nossa, olha que coisa, né? E vai desestruturando esse ser a ponto dele não se autoconfiar mais. E dentro da trama, ele vai colocando coisas para colocar a Desdémoda numa posição muito desfavorável, até com o próprio pai. O Iago vai lá e fala para o pai, olha, Desdémoda, acho que tem um caso ali com o Cássio, né? E o pai, assim, meio que pirado, né? Ele fala assim, nossa, minha filha tá desandada. E aí acaba deixando a filha casar com o Otelo, olha só, até mostra assim a posição do pai, essa minha filha tá desandada, melhor ela ficar com esse Otelo. Então assim, você vai pensando várias questões quando você assiste e quando você
ler a peça, dessas pegadas sociais, dessa questão da intriga. Ele como se ele já identificasse a questão do bullying e das intrigas que às vezes são feitas dentro desse teatro de rua para desestabilizar o emocional de alguém. Isso, gente, é uma coisa bem real. Quando você vai estudar bullying, quando você vai fazer escuta de um paciente ciumento, você tem que estar atento se ele está num processo de delírio, né, de pensamento, onde realmente o seu nível de consciência está totalmente obnubilado de verdade. Por isso que é importante passar assim num psicanalista, passar num psicólogo, passar num psiquiatra, com pessoas realmente com formação habilitadas para fazer essa escuta, porque se você passar em qualquer outro profissional, pode fazer uma escuta muito rasa e botar sim a sua vida em risco. Quando você passa num profissional que ele tá pronto para uma escuta profunda daquele ser, fazendo, né, uma análise situacional, fazendo uma análise da própria condição, né, vamos colocar assim, do processo de triagem de quem é aquele sujeito, quais são os traços que ele tem, quais são, o que ele está falando na fala dele, se realmente existe pensamento de delírio, se realmente às vezes existe um processo de obsessão, né, no caso de estar ali numa personalidade mais obsessiva compulsiva, e se tem outras psicopatologias, como por exemplo, às vezes o cara está numa posição esquizoparanoide grave, às vezes está, por exemplo, dentro de outras psicopatologias, como por exemplo o borderline, ou mesmo a bipolaridade, ou mesmo se o cara realmente está dentro de uma esquizofrenia paranoide. Então, para fazer esses diagnósticos, gente, são muitos anos de estudos e muita escuta para você conseguir separar o joio do trigo. Se você não conseguir separar o joio do trigo, às vezes você vai achar só que o cara, tá numa rigidez, tá na dor do traço. Não, gente, porque nesse caso aqui do ciúme patológico, né, que seria a síndrome de Otelo, existem várias outras questões envolvidas que pode botar o sujeito, sim, em maus lençóis. Como, por exemplo, se você não fizer uma escuta direitinho do que está acontecendo, às vezes a pessoa é diagnosticada com uma coisa muito superficial e, na verdade, ela está passando aí por um processo muito mais fudido no campo mesmo, às vezes até do convívio social. Às vezes, realmente você tem que botar aquela frase do Freud antes de você diagnosticar um paciente com depressão ou baixa estima, perceba se ele não está circulado por idiotas. Que às vezes esse sujeito que está no processo de ciúmes patológico, ele já passou ali por várias intrigas, gente falando mal, gente fazendo bullying, gente falando, tentando puxar o tapete, como o Dotelo, assim. Há muitas pessoas que às vezes têm processos de inveja, são pessoas invejosas, e quando elas percebem que o outro está na posição de Otelo, como uma posição superior, como uma posição de poder, as pessoas que estão aqui num processo de inveja, de intriga, querem fazer o quê? Querem puxar o tapete daquela pessoa que está ali em cima para sentir que essa pessoa está no mesmo nível ou que, na verdade, quebrou a cara, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, fazer uma escuta minuciosa desse paciente, para saber identificar se realmente ele está sofrendo um reflexo, por exemplo, de influências desse teatro de rua, que pode, dentro desse teatro de rua, gente, quem pode estar relacionado? Família, amigos, o entorno, as redes sociais, e várias outras questões que a gente sabe que realmente rola, que às vezes as pessoas até pagam para sacanear uma outra pessoa, para que aquela pessoa crie uma desestabilidade emocional na pessoa, com que ela não consiga depois se neurosustentar, né, causando ali sensações ruins. E isso, gente, realmente pode acontecer quando, por exemplo, tem esses bullying, né, sociais, às vezes tem esse street theater, entendeu? Acontecendo, porque é a pessoa que às vezes está sofrendo, como no caso de Otelo, começa a entrar numa pira, porque quando se coloca a sementinha, por exemplo, da traição, falando, sua mulher tá te traindo, a Desdemo é uma vagabunda, tá te traindo com o melhor amigo, seu melhor amigo, que na verdade ela é melhor amigo dela também. Então,
já começa assim, aí ele quer uma prova. E aí o Iago consegue lá que a mulher dele pegue o lencinho que a Desdémoda ganhou do Otelo, que na verdade esse lencinho era herança de família do Otelo. E Otelo acha, o Iago, né, planta uma situação para que o Otelo ache o lencinho que ele deu de presente para Desdémoda no quarto do Cássio. E aí cria-se toda uma. Aí ele tem uma. E ele fica possuído, aí ele tem toda uma. Ele conversa com a Desdémoda e ela vai falando que não. E ele vai ficando mais puto ainda, porque parece assim que ela tá sendo dissimulada e ela tava sendo sincera. Só que na cabeça dele, ele já tinha aquela prova. Não, eu vi o lencinho que eu te dei lá no quarto do Cássio. Você é uma vagabunda. E aí ele vai criando toda essa história sendo alimentada por Iago, que finge que é amigo dele, que na verdade todo mundo, ninguém desconfiaria de Iago, porque Iago faz todo esse plano por trás, fingindo que é gente boa, e ele é legal com todo mundo, então ninguém nunca desconfia, a ponto da própria mulher dele desmascarar ele para Otelo. Aí quando Otelo já tinha cometido a triste tragédia de matar a mulher, achando que ela era uma traidora, e na verdade ela estava falando a verdade. Quem colocou aquele lencinho foi a própria Emília ali no quarto, amando do Iago, para criar essa situação. Ela deu o lencinho, eles criaram essa situação. Então, olha só que terrível, né? Quando a pessoa ela também é neuroalimentada por um grupinho ruim, né, de gente baixo nível, de pessoas intriguentas, de pessoas invejosas, faz com que essa pessoa, ela acha que aquelas pessoas são gente boa, ela acha que ela está num grupo legal, e às vezes esse grupo, que são os grupos de intriga mesmo, desse teatro de rua, né, desse street theater, vai desestruturando a pessoa a ponto da psicopatologia começar a entrar nesse inconsciente da pessoa e mudar o nível de consciência e de raciocínio lógico. Por quê? O córtex pré-frontal também sofre com as ações dos hormônios, por exemplo, da desconfiança, né? O hormônio da desconfiança principal é a adrenalina com cortisol. Então você imagina assim, adrenalina com cortisol, né? O cortisol, ele tem toda uma coisa que quando ele está em excesso no organismo, ele faz a pessoa às vezes ter até uma amnésia, assim, a pessoa fica, às vezes até perde um pouco de memórias, de coisas, e ela fica possuída por aquele espaço-tempo do presente que está alterado com um pensamento delirante. E quando esse pensamento delirante ele parte para aquela coisa da ignorância mesmo, das sensações, o corpo é tomado por uma psicossomática invasiva de confirmação do fato pensado que entra no campo da realidade, porque o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do imaginário. Agora, você imagina assim, um cérebro que não consegue distinguir o real do imaginário sendo alimentado por um Iago. E às vezes os Iagos da vida são as famílias, são os amigos, são as pessoas que são pseudo, né? São amigos fakes, né, gente? E às vezes até a rede social pode alimentar, sim, a pessoa nesse sentido, né? Quando a rede social tem muito essa influência, gente, terrível no humor das pessoas. Quando vocês começarem a perceber que a rede social, ela faz sim, ela tem todo um jogo. Quando você, por exemplo, posta coisas no Facebook, às vezes você recebe milhares de likes, às vezes você não recebe nenhum like, era uma coisa bem legal. Isso já te causa, cadê o likezinho, né? Isso já te causa uma certa insegurança. E eles vão trabalhando com isso, com a insegurança, às vezes te dão aquele consolo, né? Aquela migalha emocional de milhares de likes, milhares de visualização. Às vezes eles vão lá e tiram e tipo te deixa. Então assim, vão percebendo. Então é um mecanismo de controle de massas. E isso pode ser usado tanto para o bem, no sentido de estabilizar o humor de alguém que está totalmente deprimido, né? Vamos like, a gente vai ajudando. Ou fuder total as pessoas quando elas não estão com
uma estrutura, vamos colocar assim, neurocomportamental adequada ou que tem outros processos psicopatológicos acontecendo consecutivamente. E quando a gente pensa na questão dos traços em si, todos os traços podem ter ciúmes, esse tipo de ciúmes principalmente, porque esse tipo de ciúmes, quando você pensa na constituição dele, às vezes não é uma constituição da psicossomática da própria formação da mielinização. Às vezes é um ciúmes plantado, né, como sementinha do mal pelo entorno, que vai crescendo conforme você, por exemplo, tem ali os seus processos de dor. Não importa, às vezes você é um psicopata que está na dor do seu traço, por exemplo, numa vitimização, e dentro dessa vitimização vão se colocando questões que te tiram o poder que tu teria, por exemplo, de uma liderança numa situação, e você vai se sentindo minado nesse poder de liderança, e ali vão se colocando cada dia uma sementinha do mal para minar cada vez mais, e ao mesmo tempo, se você está enamorado ou se você gosta de alguém no processo relacional, isso também vai somar a sua autoconfiança nas relações com aquela pessoa. Ou no caso assim, do masoquismo, a sensação de humilhação, colocada ali uma sementinha do mal que vai bater com esse traço também, que vai ser neuroassociado a essas intrigas, que pode ser neuroassociado às suas próprias questões de insegurança, e que vai somando aí com todo esse entorno, né, que às vezes vem de fora, essa massividade, né, de exposição que a gente está tendo hoje em dia, é um grande, vamos colocar assim, é um grande fermento para crescer às vezes um bolo e explodir, por exemplo, numa síndrome como essa. Quando a gente não consegue, às vezes, nem ter essa autoconsciência sobre as nossas próprias questões e sobre si mesmo. Quando a gente tem essa autoconsciência, a gente até pode fazer o uso didático das redes sociais. E não as redes sociais te usar como maneira de te controlar para que você, por exemplo, gaste mais, ou para te desestabilizar, para que você, de alguma maneira, fique vulnerável a uma imposição que eles vão colocar de uma maneira subliminar nas próprias redes sociais. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente pensa a questão da síndrome de Otelo, né, analiticamente falando, e mesmo de uma maneira psicopatologicamente sendo observada, que esse indivíduo, ele tem que ser feito nele uma anamnese anatômico-corporal perfeita, e ao mesmo tempo tem que ser feita uma escuta analítica desse sujeito na dor, e buscar dentro dessa análise quais são as nuances, né, que se conectam ao pensamento delirante dele, se existe pensamento delirante, ou se existe só uma manifestação, às vezes, de um processo de insegurança que tem a ver com a sua autoestima e autoimagem detonada. Ou se tem toda essa rede, vamos colocar assim, do Iago, né, contra essa pessoa, e que faz com que a pessoa se desestruture. Às vezes, gente, é melhor estar só do que estar mal acompanhado, porque às vezes esse mal acompanhado aqui é que faz com que você não se autoconheça a ponto de você saber os seus limites, a ponto de você saber controlar, às vezes, uma emoção que você tem, que é relacionada à sua própria rigidez, entendeu? Relacionada às suas próprias questões, às vezes de trauma de infância, de realmente de ter problemas de complexos de inferioridade. Então, dependendo de como você se conhece nesse processo e como você vai escutar esse paciente, você tem que fazer todo esse carinho de olhar para o sujeito de uma maneira bem spinozana, né? De uma maneira singular, né? De uma maneira que aquele sujeito, ele é único. E dentro da sua singularidade, buscar o que está alterando nesse sujeito, tanto internamente, né? Se você fizer uma análise anatômico-corporal, você vai saber primeiro quais são os traços dele, e depois, com a escuta analítica, você vai ver onde está localizada essa dor, e em cima dessa dor,
quem é, às vezes, o causador da dor, se às vezes é o autopensamento de autossabotagem, dentro de um processo de delírio, ou se é o entorno que retroalimenta esses pensamentos. Então, gente, aqui quando a gente vai tratar a síndrome de Otelo, é muito sério mesmo a gente fazer realmente às vezes uma escuta multiprofissional, de repente você está passando num psicanalista que vai fazer toda essa coisa da análise anatômico corporal, mas toda uma escuta analítica muito profunda desse inconsciente, junto com um psicólogo, tá? Aqui cognitivo-comportamental, porque às vezes você tem um toque, às vezes você tem um transtorno obsessivo-compulsivo, precisa ser escutado por um psicólogo que tá focado na questão da consciência. Então você vai ter um sujeito aqui escutando a sua consciência que tá te colocando naquele comportamento doido, e aí você vai ter um psicanalista aqui que vai estar lá naquela causa e que vai estar vendo no inconsciente da sua infância, que vai estar lá montando todos os quebra-cabeças para, junto com esse psicólogo aqui e com o psiquiatra, às vezes está medicando, porque às vezes você está num processo de distimia muito grave, numa depressão neurótica muito grave, que precisa tomar remédio, e que tomando o remedinho lá que o médico vai dar para tirar você da depressão, vai te deixar mais legal, vai te deixar mais seguro de si, a ponto de você continuar fazendo a sua análise, continuar fazendo o seu tratamento e reforçando a questão da autoestima e da autoimagem. Eu sempre indico para quando a pessoa tem ciúmes de leve a moderado, ou quando ela tem um traço de caráter rígido muito grande, fazer massagem tântrica e fazer exercícios de membros inferiores. Tá centrado, porque o exercício de membros inferiores, gente, ele dá uma soltada no quadril, dá uma soltada nessa região sacrococcígea, que às vezes a testosterona tá ali, ó, fazendo pressão clitoriana, fazendo pressão na ponta vamos colocar assim, da glande, fazendo pressão da sexualidade, e ela tá reprimida no campo de vista psicológico, sem um potencial de entrega, entendeu? Quando ele não tem potencial de entrega, o risco dessa pessoa, às vezes, fazer uma psicossomática de um processo de recalque, vai desembocar, quando eu recalco energia sexual, vai me desembocar nas minhas questões que estão mais ali evidente, às vezes, dentro da minha própria constituição cognitiva, como, por exemplo, se você tiver insegurança, se você tiver baixa autoestima, se você tiver ali questões de complexo de inferioridade, a pulsão vai alimentar. A energia sexual é a energia mais poderosa que o ser humano tem. Então, esse orgônio todo, ele vai fazer frente àquilo que mais te incomoda e vai, às vezes, explodir em psicopatologias como, por exemplo, a do Otelo, quando não está bem estruturado. Então, a grande questão aqui é ter uma escuta que não vai só focar na questão dos ciúmes, mas vai estar focado em como que esse ciúme se construiu, se ele realmente é uma síndrome, se ele realmente tem todos os requisitos que preenche a síndrome, como delírio, como pensamento delirante, como todas essas coisas que eu citei aqui para vocês, né, autoestima baixa, complexo de inferioridade e todas essas questões, se tem um entorno cagado, se teve um complexo de Édipo desestruturado, são várias questões. Então, é uma síndrome muito importante que tem que ser escutada, gente. Nesse caso, nem aconselho ir em qualquer profissional. Eu aconselho, sim, vocês procurarem um psicanalista, um psicólogo cognitivo-comportamental e um psiquiatra, tudo junto e ao mesmo tempo, para ajudar essa pessoa a entender, né? É um atendimento que a gente chama multiprofissional, para entender, porque é uma coisa muito grave, tem risco de crime passional, gente, tem risco de alta agressividade, então, de agressividade de poliagressividade. Então, assim, é uma patologia muito séria. E todos os traços podem ter, sim, esse ciúme patológico. Por quê? O ser humano não é feito só de um único traço. E uma rigidez pode estar atrelada a todos os outros traços, e às vezes, só 5, 10% de rigidez é o suficiente para travar a libido ali, em um determinado lugar,
e ela alterar toda a função orgânica do corpo, a ponto de desestabilizar esse emocional e desembocar nessa psicopatologia. É lógico que também as outras questões do córtex pré-frontal, como eu citei, também pode desenvolver delírios, também pode desembocar nessas crises também. Gente, nesse caso é só terapia mesmo. Tem que estar com médico, psicólogo, psicanalista fazendo o tratamento, porque é muito sério. Fica a dica.